Olá, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aulinha e hoje a nossa aulinha será de geografia. Então vamos abrir o livrinho aí, ó, na página 394. Na página 394 nós vamos encontrar o ser humano e a paisagem, né? Vamos lá? Abrindo aí, página 394. Na paisagem acima, logo de cara na página 394, vocês vão encontrar aí uma fotografia de uma cidade, onde tem aí elementos naturais e elementos feitos pelo homem, não é isso? Nós sabemos que paisagem ela pode ser modificada com a ação da natureza e com a ação também do homem, do próprio homem. Então vamos lá. Na paisagem acima, você pode identificar elementos naturais e elementos criados pelos seres humanos. Esses elementos variam muito de um lugar para o outro, por isso as paisagens são diferentes, não é isso? Então aí, ó, logo nessa foto aí acima, nós temos aí vários elementos naturais, que são aqueles feitos por Deus, que são as árvores, né? Nós temos aí árvores, montanhas, tudo isso fazem parte de elementos naturais. Já aqueles criados pelo homem são os prédios que nós podemos observar. Vocês observam mais o quê? Vejam aí, olhem aí direitinho. E já responde essa atividade que está logo abaixo. Então, quais são os elementos humanos e os naturais dessa paisagem? Quais são eles? Os humanos. Dá para ver ruas aí? Se der para ver, já coloca. Prédios, né? Carros, o que você observar que é feito pelo homem, você já responde aí abaixo. E o que é criado por Deus, o elemento natural da natureza, você também coloca aí logo abaixo. O segundo quesito. No lugar em que você mora, quais são os elementos humanos e os naturais que existem? Aqui na nossa cidade. Quais são os elementos humanos e naturais? Humanos são muitos, né? Como está falando da nossa cidade, não do lugar onde nós podemos ver agora, nós podemos citar alguns elementos naturais. Como, por exemplo, cachoeiras. Quem aí já foi na cachoeira de Rio Morto? Então, nós podemos observar que é um elemento feito por Deus. Não é isso? Agora, o Beatriz Parque. O Beatriz Parque são elementos feitos pelo humano ou criados por Deus? É diferente, né? Tia Érica deu 2 exemplos e 2 lugares que são banhos, pontos turísticos da nossa cidade. Porém, um criado por Deus e outro feito pelo humano. Não é isso? Então, tem aí vários exemplos, várias e várias coisas na nossa cidade, que nós podemos ver aí. Elementos naturais e elementos criados pelo ser humano que você pode colocar aí nessa atividade, tá certo? Então, vamos começar aí falando um pouquinho da cidade. O que é a cidade? Como é que funciona? Que paisagem é essa? Quando a paisagem natural é transformada pelos seres humanos, dizemos que ela foi modificada. A gente sabe lá que bem no comecinho da história, as paisagens eram o quê? Todas criadas por Deus. Mas para formar as cidades, muitas árvores foram destruídas, né? Foram aí abertos caminhos, construções, foram aí feitas várias coisas. Então essa paisagem ela foi modificada. Deixou de ser natural para ser modificada, ou seja, transformada pelo homem. Algumas das modificações humanas que podemos observar nas paisagens naturais são as aberturas de ruas e avenidas, a construção de pontes, viadutos, casas, edifícios e barragens, a escavação de túneis e etc. Vejam só, quando tem um rio, e esse rio, para a gente atravessar para o outro lado, tem que ser construído uma ponte
ou ser colocado algo para que a gente possa atravessar, aquilo ali já passou, já deixou de ser natural para ser modificado, não é? Porque teve a intervenção do homem. O homem, ele teve que modificar para se adaptar-se às suas necessidades. Tá certo? Então, quando uma paisagem natural é muito modificada e predominam os elementos humanos, dizemos que é uma área urbana, ou seja, uma cidade. Se nós observarmos a nossa própria cidade, que ela é bem pequenininha, ela deixou de ser um ambiente natural para ser um ambiente modificado. Aqui nós vamos encontrar ruas, casas, prédios, igrejas, não é? Um comércio, as ruas toda asfaltada, diferente de elementos naturais. Não é isso? Por isso que nós chamamos isso aqui de cidade, de área urbana, porque é uma área completamente feita pelo homem. Veja ao lado a imagem de uma área urbana. Nós temos aí, ó, ao lado, outra fotografia de outra cidade. E nós podemos observar aí que tem um elemento natural, mas tem aí a grande maioria são elementos modificados, ou seja, construções feitas pelo ser humano. Note que os elementos construídos pelos seres humanos predominam na paisagem urbana. É igual à nossa. Existem mais casas ou mais árvores? Mais casas, não é isso? Então, na área urbana, o que predomina mais são as construções feitas pelo homem. É diferente da área rural, não é isso? Quando nós vamos a um sítio, por exemplo, o que é que predomina mais? Mais casas ou mais árvores? Mais árvores, não é isso? Muito bem. Então vamos aí, ó, na página 395. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do campo, que é justamente essa área rural. Quando há poucas alterações na paisagem e predominam os elementos naturais, como os rios, árvores, animais e plantações, dizemos que se trata de uma área rural, também chamada de campo. Observe aí essa fotografia, logo abaixo dessa leitura. Vejam, não é? Existem mais elementos compostos pela natureza, não é isso? Às vezes, quando nós passamos por um sítio, nós podemos até encontrar aquilo que nós chamamos de arruado, que são uma casinha juntinho da outra, mas é apenas aquilo, não é? E tem mais elementos compostos pela natureza do que pelo homem. Por isso que é chamado de área rural. Tem mais rios, mais árvores, mais animais e mais plantações, não é? Então, há alterações na paisagem quando sempre são visíveis. Quando a empresa pulveriza uma plantação com pesticida, por exemplo, o solo é contaminado e, por vezes, as pessoas nem se dão conta disso. Há empresas ou pessoas que despejam poluentes nos rios e pode ser que isso demore para ser percebido, pois nem todos os elementos contaminantes alteram o aspecto da água. Ou seja, mas faz muito mal para a nossa saúde. Toda vez que os agricultores eles colocam veneno em alimentos que nós vamos consumir, isso vai nos prejudicar, isso vai nos fazer mal. Pode não fazer mal naquela hora que a gente come, mas com a grande quantidade que a gente come diariamente, isso vai nos fazendo mal e causa doenças futuras. A mesma coisa acontece nos rios. Se o rio tem peixes e eu começo a jogar o lixo lá no rio, então, de imediato, eu não vou perceber que aquilo ali está prejudicando a reprodução dos peixes, a vida que tem naquela água. De imediato eu não vou perceber. Eu vou perceber anos depois que aquele rio parou de ter peixe, que aquele rio deixou de ser produtivo. E aquele rio também não serve mais para o banho. Isso eu vou perceber ao longo do tempo, ao longo dos anos, não é imediato. Então, nós, seres humanos, temos que nos responsabilizar por tudo aquilo que a gente faz de mal.
por tudo aquilo que a gente prejudica na natureza. Se a natureza para de nos oferecer, é porque algo a gente fez com ela. Não é isso? Pense aí bem direitinho. Então, vamos aí para mais uma atividade na página 395. Tem assim: observem as paisagens e complete as frases. Letra A. Na paisagem da foto ao lado, é possível observar elementos naturais. Como? Quais são os elementos naturais que você observa aí, nessa foto que está ao lado? Na letra B. Na paisagem da foto ao lado, predominam os elementos construídos pelo ser humano. Como? Quais são os elementos que o homem construiu nessa paisagem? Coloque aí, tem vários elementos. E na letra C, na paisagem da foto da Baía de Guanabara, podemos ver elementos naturais. Como? Quais são os elementos naturais que você pode observar nessas fotos? E outros construídos pelo ser humano. Como? Quais são os que foram construídos pelo ser humano? Então, essa é a atividade de hoje. Bem fácil e bem rápida. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.